Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, outra margem, enquanto despedia a multidão. Irmãos, tem uma revelação aqui muito importante. Algumas vezes o Senhor nos ordena ir adiante, ir à frente. Entendam, é que o Senhor Jesus estava dizendo: eu vou despedir a multidão, mas vocês entrem no barco e sigam adiante. Esse versículo nos revela, irmãos, que o Senhor diz para onde ir, para outra margem. Ele até diz o que nós devemos usar. Use o barco, entre no barco. Mas Ele nos manda ir à frente. O que significa isso? O Senhor quer que nós, que conhecemos um pouco a palavra, nós que cremos na palavra do Senhor, que cremos nas promessas de Deus, que cremos nos milagres do Senhor, tomemos algumas iniciativas. O Senhor falou: vá adiante, ou seja, haja diante de mim. Muitas pessoas querem que Deus faça tudo, mas Deus quer que nós aprendamos a tomar iniciativas, ir adiante e sermos ousados. Porque uma pessoa que é tímida, uma pessoa que é introvertida, uma pessoa que é até acomodada, ela não toma iniciativa, né? E isso desagrada a Deus. Deus ama as pessoas que creem no seu poder, creem na sua palavra e tomem a iniciativa de agir com ousadia. A Bíblia está repleta desses exemplos que agradam a Deus. Quer ver um caso? Primeiro, livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa desse incircunciso filisteu, né, que é o Golias. Né? Teu servo, eu, irá e pelejará contra este filisteu. Pulei para o versículo 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, segue, e o Senhor seja contigo. Irmãos, nós já pregamos esse texto. E o Golias ficou 40 dias humilhando e desafiando todo o exército de Israel. Mas só teve uma pessoa que tomou a iniciativa ousada de enfrentar o gigante Golias. Deus, e ninguém ordenou. Você não vê Deus dizendo: vá você, Davi, enfrente o gigante. Não. Deus não ordenou a Davi. Ele tomou a iniciativa baseada na sua fé, nas experiências que ele tinha com Deus, e no livramento que Deus tinha dado a ele numa luta contra leão e urso. Então ele tomou uma iniciativa essa que soldado algum de Israel tomou. Agora vocês entendem porque Deus escolheu Davi como rei de Israel? Porque ele tomou iniciativa ousada, porque ele confiava não nele, mas no poder de Deus que era com ele. Davi foi intrépido, Davi foi ousado. Alguns chamariam de louco. Quem é esse catatauzinho aí? É louco, esse menino maluco aí. Tira ele daí. Vai para casa, menino. Não. Ele foi intrépido, ousado e tomou a iniciativa porque ele sabia que Deus era com ele. Irmão, Deus é com você, irmão. Deus é com você, irmã. Então por que você não toma algumas iniciativas? Deus falou: vai adiante, vai à frente. Você não vê aqui Deus ordenando a Davi enfrentar o Golias. Ele agiu em função da sua fé e tomou a iniciativa. E por essa iniciativa ele se tornou um líder, o rei de Israel mais lembrado, né, mais reverenciado. Até hoje ele é lembrado, né, e reverenciado.
por causa da intrepidez, ousadia e da iniciativa que ele tomava. Irmãos, nós só venceremos os gigantes que atormentam a nossa vida quando nós tomarmos iniciativas ousadas, crendo que Deus é conosco. Tomar a iniciativa de partir para cima do mal, partir para cima do inimigo, com intrepidez e ousadia, porque Deus é conosco. Não há mérito, força em nós. A nossa força vem do nosso Deus, né? Então, quem verdadeiramente crê em Deus, age com ousadia e intrepidez e toma iniciativa, irmão. Vamos ver outro exemplo. Mateus, o mesmo texto que nós iniciamos, Mateus 14, 27. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé. Olha o que o Senhor Jesus falou para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, o Senhor disse para aqueles que estavam no barco, que foram adiante, né? Sou eu, estou contigo, tem de bom ânimo, não temas. Essas são marcas registradas do Senhor. Tem de bom ânimo, não temas, eu sou contigo, não te deixarei, nunca te desampararei. São marcas registradas do Senhor que nós precisamos crer, que não deve sair da nossa mente. Deus é comigo. Eu estou numa luta tremenda, tem uma tempestade enorme, mas Deus é comigo. Tá? Então não vou temer. Tá? O Senhor não chamou Pedro. O Senhor falou: Pedro, vem aqui sobre não. O Senhor não chamou Pedro. O Pedro tomou a iniciativa e disse: Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele tomou a iniciativa de propor. Mas se o Senhor ordenar, eu vou contigo sobre as águas. Ele até andou sobre as águas, mas aí veio o medo e Pedro não soube como enfrentar o medo. Pedro duvidou. Pedro tinha pouca fé, como o Senhor Jesus disse aqui, mas ele fez algo que agradava ao Senhor. Tomou a iniciativa, ele foi ousado, né? Ele se antecipou, ele não esperou o Senhor chamar, ele sugeriu, ele tomou a iniciativa e até saiu do barco. Irmãos, nós somos mais ou menos como o Pedro, né? Nessa fase, porque depois ele cresceu muito em fé. Nós somos falhos. Muitas vezes falta-nos fé, muitas vezes falta-nos conhecimento da palavra, mas como a pouca fé que nós temos, nós devemos ir adiante, nós devemos tomar iniciativas. Quando nós tomamos iniciativas com ousadia, na dificuldade, na tempestade, Deus não te deixa afundar, Ele estende a sua mão. Isso agrada a Deus. Isso agrada e agrada muito a Deus. A ousadia e a intrepidez, a iniciativa que vem pela fé, mesmo que a fé seja pouca, mesmo que a fé seja limitada. Irmãos, você quer conquistar, você quer comer o melhor dessa terra, você quer vencer os gigantes Golias que atormentam a sua vida, você quer andar sobre as águas, tome iniciativa. Tome iniciativa com ousadia. Deus é contigo. Você conhece, o pouco que você conhece a palavra. Você sabe do poder de Deus. Você conhece as promessas do Senhor. Então tome iniciativa, irmão. Não fique esperando as coisas acontecerem na sua vida. Irmão, Deus não vai fazer aquilo que Ele te capacitou para fazer, aquilo que Ele ordenou que você fizesse, aquilo que Ele deu recursos para que você fizesse. Muitas pessoas não estão conquistando, não estão comendo bem o melhor dessa terra, porque não tomam iniciativas com ousadias, oriundas da fé em Deus, na palavra de Deus.
Entende, irmão? E se não der certo, vamos imaginar a possibilidade das coisas começarem a se complicar, o vento vier forte, você começar a afundar. Deus estende a mão. Ele diz: não temas, nunca te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, Deus quer que nós saiamos da zona de conforto, do comodismo, esperando às vezes que o pastor faça tudo, que Deus faça tudo. Tome iniciativa com a direção de Deus. Ousadia. Não faça como o exército de Israel, 40 dias, o Golias dizendo: ei, não tem ninguém aí que me enfrente. Vocês falam tanto do seu Deus, aí não tem alguém aí com fé no seu Deus para me enfrentar? Não tem homem aí em Israel para me enfrentar? 40 dias. E ninguém tomou a iniciativa. Foi necessário alguém que confiava em Deus tomar a iniciativa e partir para cima. E ele caiu na primeira pedrada. Quando você tomar a iniciativa, esse irmão vai cair na primeira pedrada. Davi, ele foi prudente, ele levou 5 pedras, mas não foi necessário, caiu na primeira. E depois você vai dizer: poxa, se eu soubesse que era fácil assim, eu tinha agido antes. Deus quer que nós tomemos iniciativa. Marcos capítulo 15, versículo 43. Você está esperando o quê? Você é de Deus, você tem promessa de Deus, o poder de Deus, Espírito Santo habita em você, irmão. Deus disse: não temas, eu sou contigo. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Que mais garantia você quer, irmão? Age, irmão. Marcos 15, 43. Vamos começar no 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação. Qual é o dia da preparação? Os judeus guardam o sábado. Em que dia que eles preparam tudo? Na sexta, né? O dia da preparação. Isto é, véspera do sábado. Aqui está dizendo, né? Chegou José da Arimateia, senador honrado. Naquela época tinha, pessoal, que também esperava o reino de Deus. Hoje também tem, viu, irmãos? Se procurar direitinho, você acha, né? Também esperava o reino de Deus e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Irmãos, José de Arimateia, esse versículo é revelador. As Escrituras, a palavra de Deus se cumpriu. Ou seja, o Senhor Jesus foi sepultado na sexta e ressuscitou no terceiro dia, que era o domingo. A palavra se cumpriu como estava escrita. Por quê? Porque José de Arimateia tomou a iniciativa com ousadia de pedir o corpo do Senhor. O texto diz ousadamente, ele tomou a iniciativa de pedir o corpo do Senhor. Não todos que tomam iniciativas com ousadia e em direção a Deus, com direção da palavra de Deus, recebe bênção, irmãos. A palavra se cumpre, recebem bênçãos, grandes bênçãos e milagres. Irmãos, tome iniciativa, vá adiante, vá à frente. É direção de Deus para nós. Marcos capítulo 2, versículo 3, diz assim: e vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E depois você sabe que o Senhor perdoou os pecados dele, depois ele foi curado. Eu pergunto para vocês, quem ordenou que eles abrissem um buraco no telhado da casa do Senhor? Foi o Senhor que ordenou? Foi algum líder que ordenou? Eles tomaram a iniciativa por fé.
Irmão, não tem que ter obstáculo entre você e Deus. Abra um buraco no telhado do Senhor. Toma iniciativa, irmão. Haja para buscar o Senhor, para buscar a Deus, para buscar os milagres do Senhor. Tome iniciativa. Deus quer ver isso, irmão. Deus quer que você seja movido por fé e haja com intrepidez, com ousadia e tome iniciativa, irmão. Um leproso foi curado lá em Mateus capítulo 8, porque ele tomou a iniciativa de ir ao pé da montanha onde o Senhor fez o sermão. Os leprosos não podiam sair de uma certa região, de uma certa zona, de certas cavernas, Eles eram repelidos, eram impedidos por lei de se aproximar das pessoas. Ele se aproximou do Senhor e tomou iniciativa, irmão, e foi curado. Se ele não tomasse aquela iniciativa ousada, passar sobre algumas restrições, não teria sido curado. O centurião tomou a iniciativa. Eu sou autoridade romana, nunca vi isso, mas tomou a iniciativa de rogar ao Senhor e clamar. A mulher hemorrágica não ficou esperando, eu estou fraquinha, 12 anos, minhas plaquetas estão baixas e tanta hemorragia, eu não vou lá não, Ela tomou iniciativa, entrou no meio da multidão, até tocar no Senhor. Por isso ela foi curada, imediatamente foi curada. Bartimeu tomou a iniciativa de ficar clamando. O paralítico que nós vemos, Pedro tomava a iniciativa. Por isso que ele foi escolhido, para ficar com as ovelhas do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas ficam contigo, Pedro. A mulher Ciro-Fenícia tomou a iniciativa. A filha dela estava endemoniada em casa, estava assistindo até novela, e ela deixou a filha endemoniada em casa e foi buscar o Senhor. Tomou a iniciativa de buscar o Senhor, mesmo sendo Ciro-Fenícia estrangeira. O Senhor fez um teste de humildade com ela, chamou de cachorrinho. Zaqueu tomou a iniciativa de subir numa figueira brava para ver o Senhor, e o Senhor o viu. Mas se você não tomar a iniciativa, você vai passar desapercebido como muitos. E vai por aí afora. Davi, etc. Tomar a iniciativa de buscar, tomar a iniciativa de pedir, agir com ousadia e receberam. Então, para que se cumprisse as Escrituras, José de Arimateia tomou uma iniciativa ousada de pedir o corpo na sexta-feira, para se cumprir as promessas de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos que tomar algumas iniciativas com ousadia. Ousadia, está faltando, pessoal. Você tem um Deus poderoso, Deus te garante, Você tem a cobertura do Senhor. O que mais que você quer, irmão, para agir? Haja, tome iniciativas. Aqui, pastor, mas se não der certo, Deus estende a mão para você e vai dar certo, irmão, porque a sua fé vai crescer. Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João não tinham estudo, eram homens, como diz aqui, indoutos, sem letras, mas maravilhavam as pessoas e tinham sucesso naquilo que eles estavam fazendo, pregando a palavra e agindo com ousadia. Deus não chama ou usa alguém pela sua instrução, pela sua cultura. Deus chama e usa e abençoa aqueles que tomam iniciativas com ousadia, como era o caso de Pedro, como era o caso de João. Deus quer e levanta pregadores ousados, que tomam iniciativas. O único pregador que foi elogiado pelo Senhor Jesus, quem foi? João Batista. O Senhor Jesus falou:
que nascido entre os homens, né, depois de mim, não tem igual João Batista. Foi elogiado, porque o João Batista, irmãos, era um pregador ousado. Ele não tinha papas na língua. Entenda, ele não pregava um evangelho de conveniência. Ele vivia tomando iniciativas. Ele veio adiante. Ele veio à frente do Senhor Jesus. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio adiante, tomando iniciativas. E ele pregava no deserto da Judéia, como diz a palavra do Senhor. Irmão, quem está no deserto precisa da palavra. E é por isso que o João Batista pregava no deserto da Judéia. Quem está na carência, o que mais precisa é da palavra de Deus. Né? Quem está no deserto na carência, não vai ser dinheiro que vai resolver. Dinheiro é um cala-boca até momentâneo, mas depois as coisas voltam a se complicar. Então, com ousadia, tome você, irmão. Aí que é o crente 007, né? Crente secreto, ninguém sabe que você é crente. Sabe o que está faltando, irmão? Ousadia. Você que tem vergonha de carregar a Bíblia, irmão, né? Está faltando ousadia, assuma, irmão. Toma iniciativa, irmão. Dê bom testemunho. Dê fruto para Deus. Então, entenda, irmãos. Com ousadia, nós devemos tomar iniciativas de pregar para quem precisa estar no deserto. Como revela Atos 13:46 e Atos 14:3, não vamos ler, mas diz que eles pregavam o evangelho com ousadia no começo da igreja. Pregue com ousadia, mas pregue o evangelho como ele é, como está escrito. Tá? Não pregue a palavra água com açúcar, o evangelho light que nós falamos, o evangelho diet, que agrada as pessoas, mas não converte ninguém. João Batista pregava sim, sim, não, não. Irmãos, o evangelho, ele muitas vezes não deve agradar as pessoas. Ele só agrada aquele que já está convertido, que ama ouvir a palavra. Mas o evangelho ele deve ter como único propósito gerar frutos de arrependimento. Entenda, o evangelho verdadeiro, ele deve restaurar e reconstruir e converter, transformar vidas. Irmãos, Deus quer que nós tomemos iniciativas com ousadia, com a sua direção, tá? Com a nossa fé na palavra dele. Tem um exemplo clássico aqui que está em Neemias, capítulo 2. Eu poderia ler também aqui, Neemias 1, vai. Neemias 1, 2, depois a gente vai no 2, 1. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, rompido, destruído, e as suas portas queimadas a fogo. Olha a informação. Destruíram os muros de Jerusalém, nossa cidade. Aí Neemias chorou, orou, e aqui no versículo 2 diz, sucedeu, pois, no mês de Nisan, ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, e eu dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não, não é isso, senão a tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ore, antes de pedir, ore a Deus, né? E disse ao rei, se é do agrado do rei,
E se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Deus queria reconstruir os muros de Israel. Então ele fez a notícia chegar até Neemias. Ele fez saber a Neemias através, lá Neemias perguntou: como é que está lá o nosso pessoal lá no cativeiro? A cidade está toda destruída, os muros foram derrubados, né? Ele foi informado. Eu pergunto: alguém mandou Neemias reconstruir algum muro? Deus ordenou, falou: Neemias, vai lá e reconstrói o muro que eu sou contigo? Deus falou isso? Deus não ordenou, mas Neemias, mesmo sendo copeiro do rei, né? Não era construtor, não era soldado, não era nada, era copeiro do rei, tomou a iniciativa com ousadia. Ele foi proativo, né, como costumo dizer. A iniciativa, né, ele pediu autorizações devidas ao rei, às autoridades, pediu recursos e reconstruiu os muros em 52 dias. Com iniciativa, ousadia, você vai reconstruir a sua vida em menos do que 52 dias. Está faltando iniciativa, irmão, ao povo de Deus, como esses homens de Deus tiveram. Todos aqueles que receberam milagres tiveram. Imagina, irmão, quem hoje em dia abriria um buraco no telhado do Senhor Jesus? Ah? Que iniciativa, que ousadia. Tudo para buscar o Senhor. Então não fique esperando as bênçãos cair no seu colo. Até a terra prometida tem que ser conquistada. Não espere Deus fazer tudo. Deus faz o sobrenatural, irmão. O natural somos nós que devemos fazer. Afinal de contas, para que você tem ouvido a palavra, irmão? Para quê? Para dizer que é crente? Não, é para gerar fruto na sua vida, irmão. Dar fruto para Deus, tomar posse de bênçãos, de milagres, de maravilhas. A palavra não é para você ouvir e falar: que palavra! E daqui meia hora esqueceu. Quem foi que pregaram? Ah, não sei não. Eu sei que ele pede muita oferta lá. A palavra, irmão, é para que você tome a iniciativa de agir de acordo com a vontade de Deus, direção de Deus, e conquiste bênção e testemunhe para a honra e glória do Senhor. Deus operou, mas eu tive que agir segundo a direção de Deus e a palavra de Deus. Essa palavra é para todos nós, para que nós tomemos iniciativas, deixemos a zona de conforto, o comodismo, esperando bênção cair na nossa cabeça. Tem, irmão, tem que agir, tomar iniciativa muitas vezes, com ousadia, respeitando a palavra, respeitando as autoridades, como fez Neemias. Pediu autorização para o rei, pediu autorização para as autoridades da região onde ele ia passar, pediu recursos, pediu madeira, pediu tudo. E como tinha a direção de Deus, ele teve a concessão de tudo e reconstruiu os muros em 52 dias. Ninguém mandou Neemias construir muro algum, ele tomou iniciativa, irmão. Iniciativa que nós não tomamos. A gente vê às vezes as coisas sendo destruídas, vidas sendo destruídas, parentes sendo destruídos, não toma iniciativa de orar, de fazer uma campanha, de dar uma palavra lá. Uma iniciativa que vai gerar bênção, que vai gerar milagre. Muitas vezes você pode até não alcançar o resultado esperado, mas você aprendeu, você exercitou, e da próxima vez vai ocorrer. Na próxima vez você não vai ter medo do vento forte, não vai afundar. Na próxima vez você vai falar: Senhor, posso ir? O Senhor falou: vem, e você vai andar sobre as águas. Vai bater vento forte, você vai continuar andando, olhando para o Senhor. Está faltando ao povo de Deus iniciativas. Está faltando, irmãos. Com um pouco de fé, com iniciativa nós alcançamos. Muitas vezes Deus quer que nós vamos adiante, à frente, como Ele falou aqui. Suba no barco e vá adiante, vá à frente. Deus quer que tomemos iniciativas com ousadia,
como tomou Davi, como tomou Neemias, como tomou os grandes homens de Deus. Muitas vezes Deus dá a ordem, você tem que obedecer. Quando o Senhor falar, sai da tua terra, da tua parentela, saia. Mas muitas vezes Deus não vai ordenar. Muitas vezes Deus vai até te dar uma bronca, porque Ele está clamando a mim. Já te dei recurso, toma iniciativa, toca nesse mar. Deus quer iniciativas ousadas, para que nós conquistemos bênçãos, milagres, e para que se cumpram as promessas de Deus sobre nós. Toma iniciativa, Deus é contigo, irmão. Não vá sair por aí fazendo aquilo que vê à sua cabeça. Faça aquilo que é direção de Deus, que está na palavra. Consulta a Deus e toma iniciativa, irmão. Toma a iniciativa com ousadia. É a única maneira. Irmão, o mundo, não só as bênçãos de Deus, mas a prosperidade no mundo também se alcança tomando iniciativas ousadas. Ah, mas eu corro o risco de perder o emprego. Então, irmão, você vai ficar sempre paralisado, estagnado. Ousadia, irmão. Isso agrada a Deus. Tá? Isso agrada muito ao Senhor. Porque isso demonstra fé. Eu creio no meu Deus, na promessa de Deus, eu creio nas minhas bênçãos e eu vou agir. Eu vou sair aí reconstruindo um muro, eu vou andar por cima das águas, eu vou abrir um buraco no telhado do Senhor, eu vou enfrentar o gigante Golias, mas eu vou tomar uma iniciativa ousada. Esse gigante não pode mais me envergonhar. Esse mal não pode mais me envergonhar. Amém, povo de Deus? Fiquemos em pé e vamos orar.